Fala galera, bom dia a todos. Começando então mais um Bom Dia Osório, Café com Ozônio, dia 9/7/2025. E hoje sim, uma das lives aí que eu mais aguardei para a gente ter, porque é uma live que a gente tem um convidado muito especial, que é muito difícil de conseguir o horário desse cara, é muito difícil falar de que ele responda a gente. Tá sempre com muita coisa, muitas tarefas, né? Vocês vão entender o porquê aí. Então, com muita alegria que eu trago para vocês aqui essa pessoa de hoje, né? Muitos já conhecem ele, muitos já frequentaram o que ele faz, muitos frequentarão, podem ter certeza, a partir de hoje. Não é à toa que ó, eu visto a camiseta do instituto dele, tá? Muito difícil eu não estar usando os óculos, quem me conhece sabe. E para eu não estar usando os óculos é porque tem que ser alguma outra coisa muito boa. Então, eu visto sim, visto e indiquei para minha família, indiquei para minha esposa, faço, frequento o trabalho deles. E para mim é uma honra ter o Zanetti com a gente. Então, Zanetti, seja bem-vindo. Tu já sabe como funciona, a casa é tua, fica à vontade e arrepie para essa galera maravilhosa aí. Valeu, bom dia pessoal. Muito bom ver novamente alguns aqui e conhecer pessoas novas também. O Daniel me convidou para fazer essa live. Primeiro, quem ainda não me conhece, me chamo Zanetti. Junto com a minha esposa Michele, nós somos diretores da Ser Humano Desenvolvimento. É um instituto que atua hoje no Brasil. No Brasil há 2 anos e meio, no Rio Grande do Sul há 17 anos, onde nós não mudamos a vida das pessoas. Nós entregamos possibilidades. Nós mostramos uma nova porta, um novo caminho, onde essas pessoas podem tomar a decisão de mudar de vida ou não. E eu falei decisão porque o Daniel, quando me convidou para falar pela terceira vez aqui para vocês, é uma honra para mim. E eu imagino que se ele convidou pela terceira vez é porque algo de bom nós trouxemos, algo de bom nós entregamos, que as pessoas possam ter aproveitado, né? Eu assisti ontem à noite, eu acho, um vídeo do Everaldo falando sobre a queimadura com soda cáustica nos pés, sobre quando ofereceram um colega aí de Santa Catarina também, eu sei, eu vi que o Everaldo está na sala aqui, quando um colega de Santa Catarina ofereceu o ozônio, o Ozox, e a esposa dele, muito parceira, muito amiga, muito companheira, mas naquele instante ela também questionou. Tu acreditou mesmo nisso? E ele tomou a decisão de acreditar, porque talvez não encontrava mais possibilidades, mas ele tomou a decisão de acreditar no ozônio, pegou dinheiro emprestado para comprar o equipamento e o óleo, e por milagre, né, os pés dele começaram a cicatrizar muito rapidamente. E depois teve uma experiência muito parecida com a esposa e companheira de vida dele, a Lorena, em outra situação diferente, mas que o ozônio também contribuiu muito para isso. E o que foi que eles fizeram para que eles tivessem esse resultado com o ozônio? Tomaram uma decisão. Só isso. Um sim ou um não em um momento pode mudar a vida de uma pessoa em poucos meses. Exemplo disso também é o Daniel, que vocês conhecem. Tinha o negócio dele junto com a Glenda, trabalhavam em Osório, né, Daniel? Só que ele decidiu acreditar no ozônio e hoje o ozônio não mudou a vida dele. Eles mudaram a vida deles através do ozônio. Então, essas decisões que nós tomamos que podem mudar as nossas vidas. E é disso que a gente vai falar aqui agora também. Então, tem uma frase para deixar para vocês de início que é o seguinte: libertem-se das crenças que limitam as suas vidas e construam o seu destino com coragem. Eu acho que essa frase, se ela for bem entendida, ela pode sim mudar a vida de muitas pessoas. Nós não estamos aqui pela nossa falta de capacidade, mas por causa das decisões que nós tomamos ou pelas decisões que deixamos de tomar. Quer ver? Eu vou direto ao ponto. Ó. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você, que você sabe que é hora de parar ou adiar o inevitável.
Interessante isso, né? Chega uma hora na vida que não existe outra coisa a fazer a decidir, mudar ou não. E essas decisões muitas vezes levam tempo, muitas vezes questionamentos vêm, muitas vezes familiares vêm e questionam: será que vai fazer a coisa certa? Esse investimento, ele é caro, ele pode não dar certo, como tudo na vida, gente. Um casamento, uma relação, um negócio, um empreendedor, até mesmo o CLT. Eu fui criado com a crença de que emprego bom é emprego de carteira assinada. Na verdade, isso não existe, né? A gente pode ser desligado da organização, da nossa empresa a qualquer momento. Então a vida ela não muda com o tempo. A vida muda com uma decisão. E o que diferencia os que vivem no ordinário, ordinário no bom sentido, fazendo sempre a mesma coisa todos os dias, dos que vivem do extraordinário, não é talento, não é sorte, não é a circunstância, é uma decisão. Todos nós já tivemos momentos em que uma única escolha mudou tudo. Pode ter sido dizer sim ou dizer não, terminar algo ou começar algo, ou simplesmente decidir nunca mais viver abaixo do que nós merecemos viver. Perdão. Por que que eu falo isso? Porque existem pessoas muitas vezes que têm um salário bom, que têm um carro legal, ou que têm uma condição financeira para comprar um carro melhor, ou que têm uma condição financeira para comprar uma casa melhor, mas as pessoas elas acreditam que não são merecedoras. Elas acreditam que, porque elas tiveram uma infância difícil, uma situação financeira delicada na infância, porque viram os pais passando um trabalho, passando uma situação financeira difícil na infância, elas também devem repetir aquilo. E isso não é verdade. Não é verdade. Você não é os seus pais. Você deve honrar, deve sim agradecer por tudo o que você viveu, porque com certeza o que você viveu transformou você em quem você é hoje. Mas isso não significa que você tem que viver como seus pais viveram, caso vocês tenham passado por uma situação delicada financeiramente na infância, ok? Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, tá? Levanta a mão, abre o microfone, o Daniel ajuda se não conseguir, para que vocês possam interagir comigo e com esse assunto, tá bom? Bom, dizer, exemplo. Dizer eu quero emagrecer não é uma decisão. Existem pessoas muitas vezes que passam uma vida com sobrepeso, só que elas vão ao nutricionista para serem emagrecidas e elas não fazem nada para emagrecer. Dizer eu preciso melhorar o meu casamento não é uma decisão, é uma vontade, é uma ideia, talvez um tanto quanto agradável. Decisão de verdade exige duas coisas. Perdão, estou saindo de uma gripe e minha garganta está um pouco arranhada, tá? A decisão de verdade, ela exige duas coisas: clareza e compromisso. Vou explicar melhor. Clareza sobre o que você quer. Por exemplo, não é eu quero emagrecer, é aonde eu quero chegar com o meu peso. Quantos quilos eu quero emagrecer? Até quando eu farei isso? O que eu farei isso para emagrecer? Vou fazer atividade física 3 vezes por semana na parte da manhã. Vou comer menos açúcar. Vou dançar mais com minha esposa. Exemplo, tá bom? Isso é uma coisa. Ah, peraí que o meu Zoom aqui tá pedindo qual idioma que eu tô falando. Olha só. Ah, ele dá. Ali. Certo, então? Compromisso de agir. Mesmo com medo, mesmo sem nenhuma garantia que isso vai dar certo. Como assim, Zanetti? Quer dizer que tu está dizendo que nós devemos fazer, mesmo sem garantia que isso vai funcionar? Sim, sim, por quê? Porque não existe plano B. Exemplo, Daniel, tu tinha garantia que o que tu começou, esse trabalho que tu começou na Ozox, há mais de um ano atrás, ele ia dar certo? De jeito nenhum. Tu tinha certeza que tu ia chegar onde tu queria, Eu tinha mas, certeza. mas garantia tu não tinha nenhuma. Trancou para mim aqui. Tu tinha certeza que tu ia chegar onde tu queria, mas garantia tu não tinha nenhuma, né?
Mas a gente tinha trancado para mim aqui. Pode repetir a pergunta? Vamos lá. Tu tinha certeza que tu chegou, que tu ia chegar aonde tu chegou e que tu vai e que tu vai ir muito mais longe. Uhum. Mas A, cer- garantia tu não tinha nenhuma. a certeza eu tinha, mas garantia não. Inclusive, na primeira vez que o Bagé, que foi quem me trouxe o negócio, veio para cá e a gente fez 4 visitas, 4 apresentações e nenhuma venda, nenhum sinal positivo de nenhuma das pessoas. Mesmo assim, a gente já sabia que ia dar certo. Acreditou? Então, e olha que interessante, Isso. aproveitando a fala do Daniel, tá muito em alta, tá muito em moda falar de resiliência, tá? O Daniel com certeza, talvez se conhecesse ou não resiliência naquele momento que ele levou 4 nãos nas primeiras 4 visitas, ele poderia ter pensado assim, puxa vida, realmente não vai dar certo. Só que resiliência hoje não é mais levantar quando nós caímos, é levantarmos muito mais fortes. Já foi o tempo de falar que resiliência era, resiliência é cair e levantar, ou resiliência vem de segmento metalúrgico e físico que fala que o aço retorna ao seu estado original após ter sido deformado. Nós voltamos ao estado original quando nos deformamos. Não é mais, gente. Resiliência é voltar muito mais forte depois que caímos. E talvez foi isso que o Daniel fez. Quando ele levou 4 nãos, ele ficou um pouquinho mais forte. E hoje, como ele brinca, eu sou o menininho da Ozox. Nem tão menininho assim, né? Mas para massagear o ego dele, é o menininho da Ozox. Perto dos outros aí, cara, olha para as telas aí, tu vai ver. É só caqueda aí, né? Tô brincando, tô brincando. Eu falo isso seguido brincando, tá? Bom, pessoal, é nos momentos de decisão que o nosso destino é moldado. Esse é o ponto. A qualidade de vida, hoje, ele é um reflexo da qualidade das decisões que nós tomamos, das decisões que você tem tomado nos últimos 2, 3 ou 4 anos. Se você tem uma qualidade de vida melhor hoje, é porque você tomou decisões no passado. E eu tenho certeza que você pode ter uma qualidade de vida muito melhor daqui 3, 4 ou 5 anos se você tomar decisões hoje. Só que se você não mudar a forma como você decide, você vai repetir os mesmos ciclos, só que com nomes diferentes. Quer ver? Funciona assim, ó. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece dentro da nossa mente, do nosso cérebro, no momento da decisão, tá bom? Porque quando você entende como o cérebro funciona, você não se torna mais vítima dele. E quando você não sabe como o seu cérebro funciona, naturalmente você é uma vítima dele. Por isso eu vou falar agora um pouquinho da lógica do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência, não de sucesso. Falar um pouquinho de neurociência e psicologia de uma forma muito simples. Nós possuímos 3 cérebros: o animal, o reptiliano, que vem lá do homem das cavernas, que ele, por exemplo, o homem das cavernas, quando ele se sentia ameaçado, o cérebro dele, o reptiliano, ele tinha 3 comportamentos básicos: fuga, ataque ou defesa. E instintivamente, o nosso cérebro reptiliano, em grandes momentos ou em muitos momentos da nossa vida, ele ainda quer assumir o controle, principalmente em momentos de Feita decisão. Luciana ali. Principalmente em momentos de decisão. Fuga, ataque ou defesa, tá? Segundo o cérebro, é o límbico, que trata das nossas emoções. E o terceiro cérebro é o racional. É aquele que faz com que a gente racionalize. Bom, o primeiro cérebro talvez queira te defender, aquele instinto de sobrevivência que eu falei. Não, não faz isso que não vai dar certo, fica com o que tu tem para não piorar. Segundo deles é o emocional. Cara, mas essa pessoa está tendo muitos resultados. Eu quero ter o mesmo resultado ou resultados melhores que o dela. Por quê? Para que eu tenha mais conforto, para que eu entregue mais para os meus filhos, para que eu consiga presentear mais os meus netos, para que eu consiga ter mais qualidade de vida. E o terceiro cérebro é o racional. Quando o emocional tem entendido, o límbico, o animal, o reptiliano não te travou de fazer isso, vem o racional. Vou fazer as contas. Quanto eu preciso investir para fazer esse negócio acontecer? Como eu posso me organizar financeiramente para que esse negócio funcione?
Entendido até aqui? Os três cérebros? Bom, ninguém disse que não, tá tudo certo. César Machado segue no chimarrão. Tô morrendo de inveja de ti, César. Bora lá. Então, o nosso cérebro, ele não foi projetado para nos fazer feliz. Ele foi projetado para que ele garanta a nossa segurança. E olha que interessante, segurança para o nosso cérebro significa manter o conhecimento, repetir o que já foi feito, mesmo que isso esteja te destruindo. Veja que interessante isso. Segurança para o nosso cérebro não é se nós estamos crescendo ou evoluindo com isso. É se nós estamos protegidos dentro daquilo que nós já conhecemos. Por isso que muitas pessoas têm medo do desconhecido, têm medo de algo novo, porque o seu cérebro não sabe que aquilo pode ser bom para você. Por exemplo, por isso que as pessoas continuam em relacionamentos tóxicos, porque elas estão acostumadas. Por isso que as pessoas continuam em empregos que drenam a alma delas. Mesmo que elas estejam infelizes, elas continuam nesse emprego. Por isso que pessoas procrastinam uma decisão, porque elas têm medo do novo. Por isso, muitas vezes, que muitas pessoas se sabotam, porque elas veem os outros tendo sucesso, elas sabem o que elas precisam fazer para ter o mesmo sucesso ou algo maior, mas elas se sabotam. Na programação neurolinguística, nós aprendemos que tudo que você acredita se torna realidade. Eu e a minha esposa, nós falamos um negócio nos nossos treinamentos assim, ó. Se você acredita que você tem sucesso na vida, você está certo, e parabéns, o mérito é seu. Se você acredita que você não tem sucesso na vida, você também está certo. Parabéns, o mérito é somente seu também. Se você acredita que a Ozox vai dar certo, ela vai dar certo. Se você acredita que o seu negócio da Ozox não vai dar certo, realmente ele também não vai dar certo. Porque essas crenças são filtros mentais que definem tudo que nós enxergamos, tudo que nós ignoramos e tudo que nós decidirmos fazer. Essas crenças. Oi, alguém falou? Perguntas? Não. Essas crenças, elas são formadas por repetição e por emoção. A maioria das nossas crenças, elas são instaladas entre os 7 ou 9 anos de idade, quando nós não temos filtros, não sabíamos o que era verdade ou o que era mentira. Lembre disso. A maioria das nossas crenças, a maioria, entre os nossos 7, 8, 9 anos de idade, tá? É quando nós não temos filtros, nós não sabemos o que é verdade ou o que é mentira. Por exemplo, talvez em algum momento da vida você tenha ouvido seu pai falar assim, ó, meu filho, o dinheiro é sujo. Quando tu pegar dinheiro, lava as mãos. Desconectou E, de uma vez. e na vida adulta, Deve estar daquele jeito, gente. Dorinha. xinga o Geraldo. E na, e na vida adulta, a pessoa tem pouco contato com o dinheiro, porque inconscientemente ela acredita que o dinheiro é sujo. Talvez se você sentiu rejeição na infância, durante a escola, na aula, talvez quando você foi apresentar um trabalho na escola na frente, riram de você. Você na vida adulta não consegue falar em público, ou você acredita que foi rejeitado e na vida adulta acha que não é bom o suficiente, por mais que você faça, por mais resultados que você tem, você continua achando que você é insuficiente. Talvez você tenha sido traído pela primeira namorada ou mais tarde por outra namoradinha. Você acredita que amar dói. E na vida adulta não mantém um relacionamento amoroso por muito tempo. Você instala essas programações. E a grande maioria delas acontece dos 7, 8, entre os 7, 8 e 9 anos de idade. Só que a neurociência, ela mostra que essas crenças, elas formam padrões neurais automáticos. O que isso significa? Você nem pensa conscientemente. Você apenas repete reações. Você apenas se sabota.
você apenas continua fugindo, você apenas acredita que realmente você é insuficiente, que você não é merecedor, que você não merece ganhar mais, que você não merece ter uma vida melhor e mais feliz. E as emoções, elas dirigem as nossas decisões. O segundo cérebro, aquele que eu falei, o animal reptiliano primeiro, o segundo é o límbico, o terceiro é o racional. É o límbico, é o emocional que dirige as nossas decisões. Nenhuma decisão, ela é puramente lógica. Mesmo quando nós falamos assim, eu sou racional, eu tomo todas as minhas decisões na razão, sempre com base em números, em estatísticas, em segurança. Na verdade, a emoção ela é o combustível. A ausência de emoção é a razão, porque tanta gente vive estagnada. Olha que legal isso, hein? A ausência de emoção é o motivo pelo qual muitas pessoas passam uma vida inteira fazendo sempre a mesma coisa. Quer ver? Ó? Você já percebeu? O que faz você agir não é o quanto você sabe, é o quanto você está emocionalmente envolvido com a mudança. Faz sentido para ti, Daniel, com a decisão que tu tomou? Tu não sabia nada da Usox, Não, mas tu decidiu. né? Eu acreditei que foi. Teve, teve emoção na decisão? Teve, Tipo, teve, eu quero viver melhor, isso vai me fazer é, bem, eu teve quero muita trazer emoção. mais conforto para minha família. Ô, Zanetti, a minha maior emoção, assim, com os Ox foi o resultado que eu tive com a sogra, né? Aquilo que foi surpreendente, assim, porque a Por gente incrível tava que literalmente pareça, com a esperando quando sogra, seria o né? dia que nós... Sim, sim, Até, olha só, até nisso a sogra ajudou, né? sim. Muito bom. Brincadeiras à parte, o Daniel quis muito ajudar a sogra dele e ele encontrou a Ozox, o ozônio, no momento certo, né? É. Ô, Zanetti, eu posso te fazer uma pergunta sobre o que tu falou, cara? Deve. Tá. Tu falou, decisão exige clareza e compromisso, né? Mas por que que é tão difícil a pessoa decidir? Por que que as pessoas ficam tão em cima do muro? É medo? É receio? O que que... E existe um exercício, uma atividade que faça com que a pessoa tenha mais clareza e mais confiança na hora de decidir? Existe, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. A questão Tá, do não tomar a decisão, do procrastinar, é o nosso primeiro cérebro, que eu falei agora há pouco, que ele quer nos manter seguros. Mesmo que o que nós vivemos hoje não é bom, nós não nos fazemos felizes, nós nos mantemos muitas vezes numa zona de conforto. Por exemplo, nós fazemos atendimentos aqui no escritório, recebemos no treinamento muitas pessoas que elas falam assim: eu não estou feliz no meu casamento, só que eu estou vivendo assim há 20 anos. Tá, mas aí eu pergunto, tá, mas por que que tu não está feliz e tu está vivendo assim há 20 anos? Porque mudar vai dar tanto trabalho, porque é ruim com ele, pior sem ele, porque bem ou mal, e aí a pessoa começa a achar coisas boas naquilo que está muito ruim. Bem ou mal, eu tenho uma casa, tá, mas o que que te garante que tu vai ficar sem casa se tu fazer algo para ti? Eu não tô falando só de separar, tá, gente? Às vezes sim, talvez esse seja o último caminho, mas às vezes quando tanto o marido quando uma mulher falam em uma provável, uma possível separação, talvez aquilo faça a outra pessoa pensar, repensar e mudar comportamentos. Porque talvez aquela pessoa também esteja querendo se fazer feliz, só que ela não sabe que o outro está infeliz. E como o outro não fala que está infeliz, tá tudo bem. Como muitas pessoas passam uma vida inteira no mesmo emprego. Eu falei semana passada com um grande amigo meu que ele está há 26 anos no mesmo emprego. Legal, eu não estou dizendo que isso é errado. Só que ele não se faz feliz com isso. Aí eu perguntei, ele falou assim: Zanetti, eu estou há 27 anos no mesmo emprego. Eu falei, cara, que legal. E tu está feliz?
E engraçado porque assim, ele me disse que estava há 27 anos sorrindo, né? Cara, eu tô há 27 anos no mesmo emprego. Quando eu perguntei, tu está feliz? Ele fez assim, ó. Não. Tá, e o que te impede de mudar, cara? Ele, cara, eu já tenho 45 anos. Eu já não sou mais competitivo no mercado de trabalho. Eu perguntei, quem te falou isso? Quem te disse isso? Hoje, muitas empresas valorizam pessoas mais experientes, justamente porque os jovens de hoje, eu digo a geração M, tá? A geração mimimi, os jovens de hoje, eles não têm paciência muitas vezes para aprender, eles não têm paciência para resolver problemas, eles não querem esperar, eles não querem pensar, eles são imediatistas. Quando não, a grande maioria deles só quer trabalhar no computador, gente, no ar-condicionado. Ninguém mais quer ir para a fábrica. Estudos falam hoje, ó, que os empregos mais valorizados daqui 5, 10 anos serão os empregos sujos, tá? O que são empregos sujos? Pedreiro, mecânico de automóveis, marceneiro, tá? Eles deram um nome que eu não gostei muito, mas falaram assim. Por quê? Porque ninguém mais quer meter a mão na massa, gente. Ou seja, e aí vamos lá, voltando para a pergunta do Daniel. Muitas pessoas não tomam decisões porque têm medo da mudança. E lembre de uma coisa, isso eu falo no nosso treinamento com o Daniel e algumas pessoas aqui fizeram também. Toda mudança, por melhor que ela seja, gera um desconforto. Toda mudança. Vou voltar para o Daniel, que é a minha referência aqui, tá? Daniel, mesmo tu mudando para os Ox, sabendo que era um negócio bom, gerou um desconforto? Muito, muito. Gerou um desconforto em casa, gerou um desconforto mental, né? Comportamental, Incerteza, tá? Viu? Ou seja, comportamental. mesmo tu sabendo que era para melhor. Então, toda Sim, mudança sim. gera um desconforto. Por quê? Porque te tira da zona de conforto. Ponto, gente. Isso vai acontecer. Por melhor que seja a mudança, vai gerar um desconforto. Respondi a pergunta, Daniel? Tá, depois eu vou chegar onde tu perguntou na segunda parte dela, é Sim. o que fazer para mudar, tá? Para quebrar essas barreiras, para mudar esses paradigmas e para eliminar essas crenças limitantes. Primeiro, agora a gente está falando como elas se formam para eles entenderem bem, tá? Gente, Uhum. se tiver alguma dúvida, é fundamental que vocês perguntem. E isso que eu estou falando agora não acontece com algumas pessoas. Acontece com todo e qualquer ser humano. Principalmente se você tem filhos. Cuide como você programa os seus filhos. Jamais diga ao seu filho que não é possível, que ele não vai conseguir. Se ele foi mal numa prova, jamais diga para o seu filho que ele é burro. Diga para ele o seguinte, filho, tu é muito inteligente, mas nessa prova tu não foi muito bem. Na próxima eu tenho certeza que tu vai sair melhor. Filho, tu vai conseguir tudo que tu quiser na tua vida. Eu tenho 5 filhos, vocês já sabem, e a grande trabalha comigo há 2 anos, do Daniel conhece, faz parte da equipe também. Os outros pequenos, principalmente a menorzinha, Antonella, ela tem 6 anos. Eu falo para ela o seguinte, e às vezes eu falo justamente para provocar ela, para ver se ela gravou. Eu falo assim, Antonella, tenta fazer aquilo ali pro pai. Ela olha assim e fala assim, papai, eu não vou tentar, papai, eu vou fazer. Vocês entendem que na vida adulta ela vai estar programada para conseguir tudo que ela quiser? Vocês que têm netos, auxiliem os filhos de vocês. Jamais fale Janete, para o seu filho ou seu neto no negativo. Fale sempre no positivo, pois essas vozes que nós ouvimos aqui dentro, quando questionamos tomar uma decisão ou não, essas vozes nós ouvimos lá na nossa infância. Daniel, a Arlene levantou a mão ali. Sim. Uhum. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Daniel. Daniel, me dia. coloca de co-host. Janete, Uhum. quando você fala assim que a mudança gera desconforto, tem um aspecto que eu acho que é muito dolorido, sabe? Porque quando a gente começa a mudar, os amigos começam a malhar. As pessoas assim do entorno começam na crítica, né, para que você, porque uma mudança da gente implica que eles também vão ter que mudar, é como se fosse uma peça numa engrenagem de relógio, não é?
Então, assim, eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso, porque essa é uma dor, né? Que às vezes você tem que perder para um círculo de amizade, ou algumas amizades tóxicas, ou alguns relacionamentos tóxicos, para poder ganhar um patamar mais alto. Eu penso que é um tema interessante para a gente falar. Tá? Tem a parte de um poema, Arlene, que ele fala assim, ó, as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? É muito. Vamos lá. Tá passando um monte de coisa na cabeça que eu quero organizar a fala, tá? Primeira coisa, como é mais fácil que as pessoas sintam empatia por ti? Quando tu está doente, quando tu está triste, ou quando tu traz uma ideia nova dizendo que tu vai mudar de vida? Quando tu está triste, está doente, né? Ah, puxa vida. Você é carioca, né, Arlene? Mineiríssima, Ô, da onde? mineira, Da Minas Gerais, onde? Viçosa. Oi, tenho grandes amigos aí em Minas. Tem em BH, no sul de Minas, ali também em Monte Verde. Guaxupé, tem uma cidade chamada Guaxupé aí. Tem. Guaxupé e outra pertinho de Monte Verde também. Adoro Monte Verde porque lembra muito Gramado aqui no Rio Grande do Sul. Friozinho bom demais. Aham. Bom, normalmente quando nós estamos tristes, é mais fácil das pessoas se aproximarem, né? E quando você tá super bem, quer mudar de vida, você fala assim, olha só, encontrei um negócio novo na Usox que eu tenho que fazer investimento financeiro, mas eu não sei se vai dar certo. Ah, não vai. Não vai porque não vai dar certo. Normalmente são pessoas que estão naquela zona de conforto, que por elas, olha só, tu lembrou de alguma pessoa quando tu fez essa pergunta? Não, é uma coisa mais genérica, mas até abordando essa questão de quando você melhora de vida, começa a ganhar dinheiro, aqui no Uhum, Brasil virou ofensa pessoal, né? Você uhum. prosperar é ofensa pessoal com o outro que está acomodado e aí você você vira alvo de crítica, Então, sabe, de julgamento. Então não mas, pode ter medo do julgamento. mas se tu perguntou é porque em algum momento da tua vida tu passou por isso, mesmo que tu não lembre ainda. Ah, sim, com certeza, com Não, certeza. Eu deixei alguns amigos para trás porque não entravam no fluxo, né? Então não isso. acrescentavam nada. E Então isso é que tu perda, mas para fez, ter ganho. e isso que tu fez era outra coisa que eu ia falar. Quando nós atingimos um estado de maturidade emocional, nós fazemos isso. Nós escolhemos as pessoas com quem nós queremos andar. Uhum, Ou aquelas uhum. pessoas que te puxam para baixo, ou aquelas pessoas que te ajudam a crescer. Isso se chama maturidade emocional. Só que existem pessoas muitas vezes que, por dependência emocional, deixam de seguir o seu sonho porque querem continuar se relacionando com pessoas negativas, vou falar assim, tá? Infelizmente, vai chegar uma hora que tu vai ter que tomar essa decisão, como tu já tomou, tu falou agora, né? Tu já tomou. Olha E que só. interessante, ó. Olha que interessante. Chegou um dia aqui no escritório, eu falei, nós fazemos atendimento todas as quintas-feiras. E aí chegou uma menina que sentou aqui na minha frente e falou assim, ó, eu quero que tu me atenda como coach. Eu não gosto mais de falar, nós temos formações em coach, mas eu não gosto de falar porque meio que se banalizou essa profissão, então eu nem falo, tá? Mas ok. Ela disse assim, eu quero que tu me atenda como coach. Eu falei, eu não vou te atender como coach porque não tem mais tempo para isso. Não são só 50 minutos de sessão, é uma hora antes e uma hora depois, eu não tenho mais tempo para isso. Beleza. Então, tu me indica alguém para me atender como coach? Eu disse, claro que não. Por quê? As duas pessoas que eu confio também não atendem mais. Eu não vou te indicar alguém que eu não confio para te atender. Ela assim, tá, e como é que eu faço então para avaliar um bom coach? Na hora eu não tinha, não me ocorreu nada. De repente eu tive um insight. Falei o seguinte para ela, perguntei o seguinte para ela: olha só, tu quer um coach porque tu está em um estado atual e tu deseja conquistar algo, almeja um estado desejado, certo? Sim, exatamente isso. Pois é, só que tu não sabe o caminho, o que fazer para atingir, para realizar esse teu sonho, né? É isso mesmo. Então faz assim. O coach que tu for contratar, tu vê se ele realizou os sonhos dele. Se ele atingiu os objetivos dele. Porque existem pessoas que vendem fórmulas milagrosas
que nunca fizeram. Existe personal trainer obeso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, eu não acredito numa pessoa que vem de saúde se ela não cuida da saúde dela. Se ela não cuida da saúde dela. Eu não acredito que alguém ensine alguém a dirigir se o cara não sabe dirigir. Eu não acredito num coach que Ô, vai te Zanetti, conduzir para realizar os teus sonhos se ele não sabe, se ele não consegue realizar os sonhos dele. Fala, Fernando. na minha cidade aqui, eu moro numa cidade pequena, né? Taquari. Onde? Taquari? Isso, já ouviu Olha aí que falar? legal. Ah, tem duas nutricionistas gordas. Como é que a pessoa vai te ensinar a emagrecer se ela é gorda? Isso que Então, eu. aí, ó, eu acabei de falar, eu não acredito em personal trainer obeso. Agora, vamos lá. Nós temos um fator que pode ser genético, certo? Por exemplo, a pessoa existe o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Por exemplo, o hipertiroidismo é aquele que a pessoa come, come e não engorda. O hiper, né? O hipotiroidismo é aquele que, por mais que a pessoa faça dieta, ela se mantém pelo menos no mesmo peso ou engorda um pouquinho mais. Então, existem fatores patológicos, genéticos, ok. Agora, na grande maioria, talvez seja literalmente comportamental. Então, assim, talvez caiba de alguma forma. Uma vez eu já perguntei para uma pessoa, tá? Ela veio falar comigo de emagrecimento. Eu falei: olha só, tu está com sobrepeso, né? Eu tive que ter muita sensibilidade, claro, para não magoar, não ofender a pessoa, óbvio, né? A gente tem que se preocupar com o outro também, como o outro vai receber. Mas eu perguntei para ela: olha só, tu tá falando para mim de emagrecer, mas no teu caso, tu tem sobrepeso, não tem? Eu tenho. Tá, e por que que tu tem sobrepeso? Aí ela se emocionou, ela disse assim: eu gostaria muito de emagrecer. Só que o hipotiroidismo é um fator recorrente a gerações da minha família. Então, eu como quase nada por dia. Eu faço atividade física. Eu consigo manter o meu peso, mas eu não consigo emagrecer. Ela não era obesa mórbida, tá? Mas era uma menina com 1,60 m e pesava 80 quilos, eu acho. Então, visualmente, era perceptível que ela realmente tinha sobrepeso, né? Mas, então, agora existem fatores comportamentais, onde realmente a pessoa não quer mudar. Ok? Tá tudo certo. Agora, coach não tem desculpa, tá? Coach pode ser magro ou obeso. E se o cara não realizou os sonhos dele, como é que eu vou contratar alguém para me ajudar a realizar os meus sonhos, se nem os dele ele realizou? Não existe como, né? Arlene, respondida a pergunta, não. Tá fora. Fernando, ok? Beleza. Vou seguir então. Bom, vamos lá. Quando a pessoa ela quer mudar, mas ela não consegue, a pessoa ela tá presa dentro de um loop mental. O que isso significa? Esse looping ele é sustentado pelas nossas decisões inconscientes. Funciona mais ou menos assim, ó. Como grava, tá? A pessoa na infância, ela passa por uma experiência negativa. Ela é chamada de comilão, ela passa vergonha quando vai apresentar um trabalho na sala de aula, ou os amiguinhos riem dela quando ela vai falar, dizem que ela não fala direito. Ela vai mal numa prova de matemática e um parente, um professor, um mestre falam que ele é burro, tá? Passa por uma experiência negativa. Quando isso acontece, é gerado um significado mental aqui dentro, no mesmo instante, através de uma emoção que a pessoa sentiu. Um fato gera uma emoção. A essa emoção, a pessoa dá um significado. Por exemplo, se riram de mim na frente é porque eu não sei falar direito. Ou se a professora disse que eu fui mal numa prova é porque realmente eu sou burro. Ou se uma namoradinha minha, ou se uma menina que eu gostava na infância começou a namorar com outro rapaz é porque ninguém pode me amar. Esse significado, ele vira uma crença. Essa crença, ela fica instalada lá no fundo do inconsciente. A pessoa não lembra mais daquele fato que aconteceu. Só que essa crença, na vida adulta, ela começa a moldar os nossos comportamentos.
E esses comportamentos geram resultados. E quanto mais eu faço algo que dá errado, mais essa crença negativa vai se fortalecendo, até que ela vira um gigante incontrolável e você deixa de ter poder sobre ela, sobre os seus comportamentos, certo? E esse ciclo, ele se repete cada vez mais. Isso explica porque tantas pessoas andam em círculos, porque ganham dinheiro e perdem, porque começa um relacionamento que tem tudo para dar certo, com uma pessoa que é amorosa, que é carinhosa, que entende, mas no final perde essa pessoa, ou ela ama e se sabota, acha que não merece aquela pessoa. Ela começa algo que é certo e desiste, porque ela acredita que não é capaz ou que não é merecedora. Tony Robbins, eu acho que vocês conhecem, né? Dizem que é o maior coach do mundo, tá? É americano. Ele fala que nós temos um termostato interno, que nós podemos mudar tudo por fora, mas se não mudarmos nosso termostato interno, nós vamos continuar no mesmo lugar. Olha que louco isso, né? Eu vou chamar de algumas correntes que nos aprisionam, tá? Só que agora eu quero falar de uma parte muito forte, muito poderosa. Se uma crença ela foi instalada, e talvez venha a melhor parte para vocês, ela pode ser desinstalada. Ela pode ser removida. Você não tem que viver uma vida inteira com a crença de incapacidade, de não merecimento, de que você acredita que não pode falar em público. Eu, particularmente, tá? Eu achava a minha voz horrível, eu achava que eu não sabia me comunicar e que a minha dicção era muito ruim. Era uma crença que eu tinha. Claro, talvez a minha voz não seja a mais linda do mundo, talvez a minha dicção não seja a melhor, e talvez a minha comunicação possa melhorar muito mais, eu tenho certeza que pode. Mas hoje essa crença não me impede de fazer o que eu preciso fazer. Essa é a mágica do negócio. Não é que você não precisa melhorar, mas isso não precisa travar você. E quando essa crença é desinstalada, essa também é uma decisão consciente que você pode tomar. E uma decisão consciente pode te tirar de onde você nunca deveria ter estado. Olha que interessante isso. Vamos lá. As decisões você toma elas de forma inconsciente, por causa da crença que você tem. Você acha que tomou uma decisão consciente, mas ela é inconsciente. E essa decisão, ela pode te tirar de um lugar onde você merece estar. Ou quando você decidir se libertar dessa crença, essa decisão, e aí consciente também, vai te colocar aonde você sempre deveria ter estado. Eu me fiz entender, gente? Quer que eu repita, não? A Nelly ali, ó, falando realmente. Fez sim, mais claro do que o sol. Ah, querido, tá bom, obrigado. A Nélia, ó, eu tô no caminho para transformação, sou inteligente. Amém. Que Deus abençoe você, Nélia. Bom, vamos lá. Essa é a Ô, diferença. Zanetti, tem gente pedindo que Oi, tu repita. Ô, Zanetti, vamos tem lá, gente pedindo para tu vamos repetir lá. aí. Essas crenças que nós temos de falta de merecimento, de incapacidade, de comunicação falha, de se achar pouco inteligente, essas crenças são inconscientes. Nós não temos poder consciente sobre elas. Quando nós decidimos, perdão, desistir de algo por causa de uma dessas crenças, nós achamos que essa decisão ela é consciente. Só que ela não é consciente. É o nosso inconsciente sendo muito mais forte do que aquilo que nós achamos que nós somos. Está instalado em nós que nós somos incapazes, que nós somos inconscientes, que nós somos incapazes, não merecedores, que nós não sabemos fazer algo. Está instalado aqui. Então, quando você diz assim, ó, ah, não, eu não vou fazer algo porque realmente eu não sou capaz. Você acha que é consciente, mas não é. É o seu inconsciente, mais uma vez, sabotando você. Entenderam agora? Beleza? Só que
Quando você ressignifica, quando você muda a crença, você se liberta daquela crença limitante e transforma em uma crença possibilitadora. As decisões que você passa a tomar conscientes, elas estão alinhadas com as suas crenças. Exemplo, uma crença limitante, eu sou incapaz. Qual a crença possibilitadora? Eu sou capaz. Qual a crença limitante? A minha comunicação é muito ruim. A crença limitante. Qual a crença possibilitadora? Eu já me faço entender e posso melhorar ainda mais a minha comunicação. Qual a crença limitante? Eu não mereço morar numa casa confortável porque os meus pais não tiveram. Qual a crença possibilitadora? Os meus pais tiveram a vida deles e viver com eles me transformou em quem eu sou hoje. Mas eu posso sim ter uma vida muito melhor, até para honrar o esforço e o trabalho dos meus pais. Faz sentido? Ô Zanetti, me permita uma. Manda, Balduino. Tudo bem? Já falamos de outra Cara, oportunidade, né? Muito bom falar eu vejo contigo. você como aquele mestre do cubo mágico, aquele cara que organiza tudo rapidamente, a mente da gente. Que Parabéns aí legal. pelo que você tem feito por nós. Por nós. Zanetti, essas crenças, né, que nós temos limitadoras, e você está falando aí um exercício, e só uma pergunta, tem que ser, talvez até uma afirmação, tem que ser, na minha opinião, um treinamento diário, né? Porque essa conversa interna você tem todos os dias. Você vai dar um passo para pular um poço, aí vem o pensamento, você não vai conseguir, você vai cair, vai se lá todo. E aí você tem que combater imediatamente esse pensamento para que ele, aos poucos, vá sumindo e você vá tomando o controle. É isso mesmo, meu amigo? É isso aí. Lembra que eu falei no começo que toda mudança, por melhor que ela seja, gera um desconforto? Sim. Esse é um treinamento, é um exercício diário e demanda energia. Eu não disse que ó, em momento algum, e o Daniel tá gravando, tá? Em momento algum eu disse que era fácil. Eu disse que gerava mudança, é possível e é extremamente positivo. Mas em nenhum momento eu falei que era fácil. Sim, tu está corretíssimo, Balduino. Demanda energia e é um exercício diário. Por quê? Porque aquelas vozes, elas virão. Agora, ressignificando o que tu falou, tá? Eu vou pular um poço, eu posso cair e me machucar, pode. Esse é o pensamento, talvez, daquele cara que se sabota. Agora, o pensamento daquele cara que quer crescer. Se eu pular o poço e eu cair e me machucar, o que que eu vou aprender com isso? Esse é o pensamento de quem cresce. Esse é o pensamento de quem busca ser melhor. O que eu vou aprender com isso? Tem uma frase que nós falamos, nós também somos vendedores, assim como todos aqui são, né? E nós falamos o seguinte: cada não, na verdade, isso está em um dos pergaminhos, tá, Daniel? Alguns é que sabem o que significa, outros ainda não, mas um dia vão saber. Cada não que eu ouço me aproxima mais do som do sim. Olha lá, os 10 pergaminhos, ó. Legal isso, não é? Cada não que eu ouço me aproxima mais do som do sim. Aquele que ouve o não pode desistir. Aquele que ouve não pode se tornar mais forte, mais resiliente para buscar mais o que ele quer. Ah, inventou a lâmpada, esqueci o nome agora, foi Thomas Edison. Estou escutando. Rapidão. Thomas Edison, né? Vocês sabiam que Thomas Edison ele tentou mais de 1000 vezes inventar a lâmpada e continuou persistindo? E quando ele ainda não havia inventado ou descoberto a lâmpada, muitas pessoas, como a Marlene comentou, falavam para ele assim, ó, cara, tu não vai conseguir. Tu já errou muitas vezes, tu vai continuar errando. Tu já errou mais de 1000 vezes. Se ele fosse um cara que se deixava, ouvia aquelas crenças limitantes que com certeza todos nós temos, ele poderia falar o seguinte, ó, realmente, eu já errei 1000 vezes, eu vou desistir. Como ele respondia para as pessoas, Arlene, quando ele ouvia isso, eu não errei mais de 1000 vezes. Eu descobri mais de 1000 maneiras de como não fazer.
Não é legal isso, gente? Mais de 1000 vezes ele errou. E ele acreditou e conseguiu. Incrível isso, né? Bom, posso seguir na linha de raciocínio? Bora lá. Seguinte, falei de crenças, como elas são instaladas, a emoção que gera e os comportamentos que ela mantém, tá? Agora é o seguinte, essa é a diferença das pessoas que vivem na superfície ou daquelas pessoas que vivem com propósito, com presença e impactam na vida delas e de outras pessoas. Mudar as crenças, que antes eram limitantes, para crenças possibilitadoras, tá? Você não precisa esperar mais um trauma para mudar. Você não precisa fracassar 1000 vezes, como o Thomas Edison fracassou, para acordar e para decidir mudar de vida. Basta uma decisão clara. Uma decisão emocional e definitiva. Por que emocional? Porque você sente raiva de ver como você viveu. Porque você fica triste de ver os seus filhos querendo algo que você não pode entregar. Porque você fica triste de ver a sua pessoa querendo viajar e você não consegue prover essa viagem para ela. Ou o contrário, seu marido quer algo, você ainda não consegue entregar isso, ajudar talvez muito mais você esposa, você marido, entregar melhor para o seu filho, para sua família. Basta uma decisão emocional e definitiva. E talvez você possa dizer para você: isso termina agora. Eu não vou viver mais abaixo do meu potencial. Talvez isso possa, Balduino, aquela pessoa que ouve todos os dias, que faz aquele exercício diário, ela pode falar para ela mesma: chega de viver assim. Eu quero viver melhor. Eu quero viver mais feliz. Todos os dias nós tomamos decisões. A maioria delas é automática, como eu falei, é lá no inconsciente. Mas as mais poderosas são aquelas que nós tomamos com intenção. 3 decisões são fundamentais que nós tomemos o tempo todo. Gente, se vocês quiserem anotar, isso é muito importante, tá? Essa é a dica, Daniel, que pode fazer a gente mudar uma crença limitante, tá? Antes disso, a Andréa Lara levantou a mãozinha ali, acho que ela quer perguntar. Então, a minha pergunta é o seguinte: primeiro, você falou muito, usou muito a lógica, como se todas as nossas crenças estivessem já conscientes, e não estão. Muitas delas não estão conscientes. Quase E nenhuma. antes da crença submergir, não é submergir, não, emergir. Antes dela emergir, vem a emoção. Muitas vezes vem a emoção e uma emoção não reconhecida. E a minha pergunta para você é: e aí? Como eu lido, por exemplo, uma emoção que a gente sabe que ela é primária, que existe e que está dentro do nosso trabalho, o nosso trabalho como vendedor, a emoção do medo, a emoção do constrangimento, a emoção de não ser adequado, a emoção de como é que fala? Mesmo o de não conseguir, o de eu sou menor do que o outro porque eu faço isso. Então, aqui eu estou abrindo o jogo, que é uma emoção para quem. E uma outra questão interessante: todos nós temos muito uma. Como é que fala? Uma espécie de preconceito com o vendedor. É meio que isso está meio na raiz. Tá? O vendedor ele nunca foi uma pessoa benquista. E, de Uma repente, eu crença estou tua, no viu? papel de ser Isso é uma benquista. crença limitante tua. Será? Com certeza. Será? Porque eu tenho encontrado muita gente com essa crença limitante. Ah, querido. Ô, André, qual é a tua idade? Não vale mentir. Pois é, então, não vale porque eu tenho encontrado muita gente com essa crença limitante. Tanto é assim, minha maior dificuldade no momento está sendo muito mais captar representante do que vender. Embora a pessoa, ou seja, a gente tem toda uma comprovação mais, vou dizer, mais material de ganhos como representante do que como uso do aparelho. Porque saúde é um mistério. Para alguns vão parar as dores em 24 horas, outros uma semana, outros 10 meses, e por aí vai.
Ou outros nunca, né? Dependendo da Ou idade. outros nunca, porque de repente estou levando vantagem com aquela dor. Ainda tem isso. Sabe que tem Mas pessoas que se apaixonam pelos seus problemas, viu? Tem pessoas que, se tem tu tirar a também. dor delas, elas deixam de existir. Tá, vamos lá. Ô, André, qual é a tua idade? 62. Tá falando a verdade ou tá diminuindo pra ficar bonitinha? Eu já sou linda. Não preciso Ah, diminuir Liga, para ficar viu? bonita. Autoestima é tudo, é isso aí. Como é que foi a tua infância, André, com teus pais? O que eles faziam? O meu pai primeiro ele teve comércio. Depois ele saiu, foi para o Banco do Brasil trabalhar. E depois ele saiu do banco e foi inovar na fotografia e foi um grande fotógrafo. E a tua mãe? A minha mãe chegou a trabalhar, mas os dois, no final, decidiram que ela deveria sair do trabalho. Ela trabalhava numa empresa pública e, infelizmente, saiu. Hoje ela se arrepende, coitada, que eles se separaram no meio do caminho, né? Essas coisas assim. Tem alguma coisa na tua vida que tu sentiu muita vergonha na tua infância? Pois é, menina. Então, eu estou procurando isso. Você acredita que ontem eu conversei isso com o meu terapeuta? Porque eu acho que deve ter acontecido, sim. E numa fase muito pequena, que eu era muito, muito pequena, porque a gente não conseguiu, a gente vasculhou e não conseguimos obter a imagem. Mas tu acha que existe? Sim, eu me dei conta disso há pouco tempo, porque antes da vergonha vinha muito mais emoção da raiva. Sente vergonha por algum. Tu é uma pessoa que corriqueiramente sente vergonha por pequenas coisas? Não, não, Nada? não. A minha vergonha tem muito a ver com não conseguir. Não conseguir, não seguir à frente, não ter uma visão mais ampla, não usar todo o conhecimento que eu tenho para, até mesmo às vezes, para se relacionar. E quando eu percebo, por exemplo, que eu cometi um erro, mesmo tendo aquele conhecimento, mas inconscientemente eu agi erroneamente, aí vem a minha vergonha. Minha vergonha está muito na relação comigo mesmo, a autocobrança, como a Não, tudo história bem. da raiva Não, também. não, mas é disso que eu tô falando. Tá, mas olha só, na infância, tu era muito cobrada pelos teus pais na escola? Não, que eu fui aluna nota 10. Por isso que eu falei, foi algo muito pequeno. Eu Onde é que tá essa cobrança, entendeu? Tu te cobra muito e sente vergonha quando não te dá bem. E isso tá instalado em algum lugar. Tá certo isso ou não? Acho que cortou o microfone dela ali. Andréa, É, fala comigo, desmaiou. tô com vergonha. Ah, ah, que legal. Bom, não sei, depois vai ficar gravado. Se me permite, eu não conheço o André pessoalmente, mas eu sugeriria. Desculpa, esbarrei sem querer no microfone. Viu só? A gente Dá para falou que me tu falar desmaiou, para ficou com você? vergonha e saiu. Hã? Daniel falou, pronto, ficou com vergonha e saiu. Eu vi. Olha só, eu não te conheço pessoalmente, tá? Mas eu Ô, sugeriria. Zanetti, peraí, tu tá com André, tu tá com vergonha de abrir a câmera? Não, é Ah, porque eu é estava boa, no né? Abre a banho. câmera. Quero te ver. Vou Quero abrir ver se tem agora. só 62 mesmo. Espera aí, vou abrir agora. Estou me preparando aqui para ir malhar. É que ela tá de pijama e tá Ah, ela é escabelada. bonita? Aham. Espera aí. A Gina já tá lá posta, louca pra perguntar, ó, toda arrumada. Pronto, agora já Ah, agora, coloquei. mas é nova, ela falou a verdade, Daniel. Ela é Agora já novinha. toquei. Saí do banho agora. Olha só, eu não te conheço pessoalmente, tá? Uhum. Mas, se tu me permite, eu sugeriria que tu procurasse um hipnólogo que trabalha com a hipnose ericksoniana, não com a clássica. A clássica não, tá? É, né? Então tá bom, beleza. Trabalha com a hipnose ericksoniana, não com a Uhum. clássica, ou um terapeuta que faz linha do tempo. Tá, já conheço essas duas técnicas. Vou tentar de novo. É. Já fez as Vamos de duas? novo. Já fez as duas?
Já fiz as duas, vamos tentar de novo. Não, aí muda o terapeuta. Pois é, então. Ó, Vou vou mudar, falar vou uma mudar. coisa aqui, vai ficar gravada. Se chegar no Conselho Federal de Psicologia, eles vão brigar comigo. A minha esposa é psicóloga, tem coisa que ela pode falar. Eu, como eu não sou psicólogo, eu sou da engenharia, eu posso falar a M que eu quiser, que não dá nada, tá? Desculpa o palavrão, mas é bem isso, tá? Se alguém aqui faz terapia há mais de 2 anos, nós recebemos no nosso treinamento pessoas que fazem terapia há 8, 10, 12 anos. Gente, tem psicólogo que quer um paciente, tem psicólogo que quer uma previdência privada. Se você faz terapia há mais de 2 anos, muda de terapeuta, com o mesmo terapeuta. Se faz terapia há 2 anos com o mesmo terapeuta, muda de terapeuta. Se a minha esposa falar isso, ela perde o registro dela no Conselho Federal de Psicologia. Eu não posso perder o meu do CREA, porque não tem relação nenhuma, então eu posso falar o que eu quiser. Muda de terapeuta, tá? Hum. Por isso que eu falei, Andréia, se tu fez com terapeuta e não funcionou, não quer dizer que ele não seja bom. Quer dizer que talvez não tenha existido. Ó, olha só, o nosso sistema. Lembra que eu falei que a constelação familiar também é ótimo, viu? É muito legal. Isso é legal. Achar um profissional sério, isso aí, é muito legal. Olha Daniel, só. só sem querer te interrompendo. Eu sou, Falou tera- que é pegada minha. eu sou terapeuta, por isso eu já me terapeutizei tanto. Eu Não não posso funciona, minha falar amiga. o meu Não cliente. funciona, minha amiga. Eu também sou e não funciona. Com a gente não funciona, tem que ter outro. Não, mas eu digo assim, por exemplo, não uma contínua, como você disse, mas muitas vezes, por exemplo, já fiz trabalho de PNL, já fiz Uhum. trabalho da Escola Sati, já fiz trabalhos com hipnose, que eu tenho uma grande amiga minha que é hipnóloga, Ótimo. mas isso assim, em momentos diferentes, Não foi contínuo. não contínuos, né? Ah, aí ok. Aí ok. Agora, 2 anos, toda semana com o mesmo terapeuta, muda. Sim. Muda. Na verdade, essa questão, por exemplo, da vergonha, eu levantei aqui porque você tá falando de um lugar de muita lógica, né? E a questão maior é essa mesmo, a coisa do inconsciente. Quando vem um inconsciente, esse é mais difícil de você driblar, porque Tu é da quando está onde? consciente, fica fácil. Tu é da Mas, onde? hã? Tu é da onde? Eu sou mineiro, mas moro em Brasília há 30 anos. Então tu desce pro sul para fazer o treinamento com a gente. Quê? Desce pro Rio Grande do Sul para fazer o treinamento com a gente. Pois é, eu estou até com um treinamento já engatilhado, então esse ano não vai dar, porque eu paguei uma grana para Ah, um mas cara ó, lá em São Paulo, eu e não depois sei como. de setembro lá para poder Tá? desmistificar essa vergonha. Eu quero ser um líder igual meu amigo Daniel. Eu acho Então, ele. olha aí, ó. Me Na inspiro nele. verdade, tu já é líder, tá? Tu só não sabe disso ainda. Dá para melhorar? Claro que sim. Sim, sim. Claro que sim. Ó, nós fazemos treinamento aqui no Sul e em Campinas, São Paulo. Eu gostaria que tu descesse para fazer aqui. E isso vale para qualquer pessoa, tá? Se não gostar do treinamento, a gente devolve todo o dinheiro. Então, ou tu sai daqui nova e te achando mais bonita ainda, ou leva o dinheiro de volta, tá? Beleza, tá certo. Tá bom, Bom, então, prazer te Zanete. conhecer. Fala, Gina. Eu nem Bom dia termino, a todos. não tô nem na metade, gente. Vocês estão fazendo pergunta já, bora lá. Não, é rapidinho. Bom dia a todos. Eu queria só fazer um complemento na fala da Andrea, que quanto mais a gente parte para a venda se torna mágica. Por quê? Porque a gente aprende todos os dias com cada pessoa nos passa um conhecimento e a gente aprende com os erros delas, das colocações delas e com os nossos também. Então, isso é mágico, por quê? Porque a gente vai se aperfeiçoando a cada dia. E E o que Daniel voz trouxe gostosa de ouvir a tua, hein, Gina? Oi? Que voz gostosa de ouvir a tua. Obrigada. E o Daniel trouxe um treinador para gente. Ai, lembra aí, Daniel, para mim, ajuda aí, o último que você trouxe para gente, que eu até assisti online. E agora? Não lembro. Elisier, como é que é o nome Ah, dele? foi o Bagé que trouxe. Foi o Elisier. Bagé? É, Foi o Bagé. Elisier.
Então, assim, eu já assisti muitos cursos de vendas e tudo, mas ele trouxe uma coisa diferente. Ouça o seu cliente. Eu falei, gente, é um jeito diferente de fazer venda, né? Porque você ouve, 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 depois você vai, faz a venda. Então, assim, a venda é mágica, assim como a vida é mágica, assim como nós somos mágicos, sabe? Se a gente, eu acho que se a gente põe assim, mais leve, eu recebi muitos nãos. Eu procurei gente para vender o Ozox, gente amiga, e que veio com um discurso assim terrível. Então, mas a gente não tem, Elisier, isso mesmo. A gente não pode sofrer com isso. Pega como aprendizado. Espera, daqui a pouco essa pessoa vai enxergar o que ela perdeu, vai te procurar. Aconteceu isso comigo. Eh, então, e conseguir vender para a família. Olha só, família, que é o mais difícil. Então, assim, gente, a venda é mágica, não existe uma regra certa para venda, porque ela é cheia de surpresas, agradáveis e desagradáveis, mas tudo te leva ao aperfeiçoamento, ao conhecimento, você vai se tornando melhor a cada dia, principalmente no trato com pessoas, né? Que voz É gostosa, isso. que voz gostosa de ouvir a tua. Não é o tema Obrigada. de hoje, tá? Mas olha só. Primeira coisa, a gente só vende naquilo que acredita. A gente só vende aquilo que acredita. Ninguém vende aquilo que não acredita. Sim, O nosso interlocutor, o nosso cliente, inconscientemente ele percebe que nós não acreditamos naquilo que estamos vendendo se vendemos algo que não acreditamos. Isso é fato. Segunda coisa que tu falou, que o outro colega disse. Perfeito. Ouça as pessoas. Tem vendedor que descamba falar quando está na frente do cliente e não ouve o que ele quer. A gente é só sim, perguntar, olha só, o que que tu busca, o que que tu precisa? Eu já vi casos assim, ó. Vou dar um exemplo bobo, tá? De venda agora. Chegou um. Veja bem, não estou falando bem ou mal de nenhum veículo, nenhum automóvel, serve só como exemplo, tá? Chegou um cliente numa concessionária querendo um Celta vermelho, tá? Chegou e perguntou pro vendedor: olha só, eu quero um Celta vermelho. Olha, sinto muito, mas eu não tenho. Tá bom, pegou e foi embora. Ok? Só que o outro vendedor tinha o hábito de ouvir os clientes. Aí o vendedor, outro vendedor, em outra revenda de automóveis, atendeu esse mesmo cliente. E ele fez o mesmo pedido. Eu quero um Celta vermelho. Ele disse: olha, eu não tenho um Celta vermelho. Ali, tá bom, obrigado. Não, pera. O que que tu busca num automóvel? Por que tu quer um Celta vermelho? Olha, eu quero um Celta vermelho porque eu quero dar para minha esposa, é um carro pequeno, fácil de estacionar e é um carro econômico. Tá bom. Ele saiu com um carro 4 vezes mais caro, mas que atendia os critérios do cliente. Também era pequeno e também era econômico e custava 4 vezes mais. Essa é a sacada do vendedor que a Gina falou, que o outro colega também sugeriu. Ouça a pessoa. Ouça a pessoa. E quando eu ouço um não, eu não fico chateado porque eu ouvi um não. Eu ouço não, viu? Eu penso assim, ó, o que eu ainda não disse para essa pessoa que eu não motivei ela a fazer o treinamento? O que eu deixei de falar para essa pessoa que eu não motivei ela a fazer o treinamento? Porque quando você entrega o critério da pessoa, o problema deixa de ser o dinheiro e passa a sim, ser valor. Ela vê valor naquilo que você está entregando para ela. Então não é dinheiro, é valor. Quando você atende o critério da pessoa, exemplo, o caso do Everaldo ali com o problema dele com os pés dele, tá? Eu tenho certeza que o Everaldo talvez tenha oferecido para ele tratamentos muito mais caros, falando de dinheiro, tá? sim, Mas quando ele viu o valor naquilo, ele arrumou dinheiro emprestado e fez. E hoje ele entrega para as pessoas, não é um aparelho que custa R$ 4.300. Ele entrega valor. O Daniel sim. entrega valor. Todos nós entregamos valor. Então, ouça o seu cliente que ele vai entregar o critério dele para você. Quando você atende o critério da pessoa, ainda mais com essa voz, Gina, acho que tu vai vender muita coisa ainda aí. Obrigada. Ah, linda, Ô, linda, linda Zanetti, voz mesmo. Muito gostosa de ouvir. Posso seguir? tu ia falar de decisão com intenção. As dicas, bora lá.
Primeira dica, anota aí. Primeira dica do que você pode usar como 3 ferramentas fundamentais que você usa o tempo todo para moldar o seu destino, tá? No que eu vou focar? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. No que eu vou focar? O que você foca, você sente. Se você foca no que está faltando, vive a escassez. Se você foca no que você tem, gera gratidão e gera prosperidade. Fez sentido ou não? No que você vai focar? No que falta para virar escassez ou no que você tem para virar gratidão? Estou repetindo aqui, Aninha. No que eu vou focar? O que você foca, você sente. O que você sente, você vibra, vira energia, vai para o universo. O universo devolve. Se você vive escassez, vira escassez. Se você vive gratidão pelo que você tem, vira prosperidade. Vana, dá para esperar o que eu falo agora? Dá para esperar. Certo aí? O que isso significa? Você não sofre por causa do que acontece. Você sofre por causa do significado que você dá ao que aconteceu. Por exemplo, eu acreditava que eu tinha voz feia, já falei isso, que a minha dicção era ruim e que eu era um péssimo comunicador. Eu poderia ter focado nisso, como eu fiz por muitos anos. Só que quando eu conheci técnicas que outras pessoas utilizaram para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua dicção e automaticamente a clareza do que eu entregava para as pessoas, eu comecei a focar nisso. Cara, eu posso continuar acreditando naquilo que me atrapalha ou acreditar que eu posso fazer mais e fazer melhor. E foi o que eu fiz. Então, o que você pode fazer com o que aconteceu com você? Sofrer ou entender que você pode melhorar? Agora, reflita sobre isso. Uma traição pode significar rejeição. Ou isso te mostrou que tu nunca mais deve aceitar uma traição. Faz sentido? Você foi traído. Ok, aconteceu, é o fato. Você pode se sentir rejeitado ou pensar assim, ó, eu nunca mais vou aceitar que façam isso comigo. Fez sentido? Duas possibilidades de significados. Um limitante, outro possibilitador. Outro exemplo. Quando você erra na escola, erra numa prova, quando você erra numa apresentação, quando você vai conversar sobre um potencial comprador ou sobre uma pessoa para entrar no negócio da Usox e você não fala o que você queria da forma que você queria, você pode significar assim, ó, eu sou burro ou eu estou aprendendo algo valioso que vai me ajudar a crescer ainda mais. Ajuda não? Muda? Legal. O que você vai fazer com isso? Decisão sem ação é ilusão. Você pode decidir fazer qualquer coisa. Se você não se colocar em ação para isso, é ilusão, gente. E algumas pessoas passam a vida inteira na ilusão. Ah, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma família melhor, eu quero ter um carro melhor, mas fica sentado no sofá torcendo que isso aconteça. Não, não. Aí entra aquilo que o Balduino falou antes. O cara vai pular no poço e pode se machucar. Então, você vai escolher não correr o risco de se machucar ou correr o risco de se machucar, mas aprender com isso se isso acontecer. É diferente, né? Se machucar, às vezes, é necessário, gera crescimento. Tem pessoas que só aprendem com a dor. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Existem várias outras maneiras de você aprender, mas às vezes, infelizmente, a pessoa só aprende com a dor. E quando você se coloca em ação para fazer as coisas, é aí que você separa quem decide de verdade ou quem apenas pensa bonito para viver da mesma forma, tá? A pessoa vive
se iludindo com aquilo que acha que ela pode fazer, mas que ela não faz, ela termina não acreditando nela e nem nas outras pessoas que ela vê na volta crescendo, que é aquilo que uma colega falou agora que eu esqueci o nome, a mineira. Tem pessoas que quando veem você crescendo, elas ficam te criticando. Quando tu atinge um estado de maturidade emocional, tu pode escolher as pessoas com quem que tu vai andar. Aquelas pessoas que te puxam para baixo ou aquelas pessoas que querem crescer junto contigo. Arlene. Legal, obrigado, Fernando. Vana, eu tô quase indo pro final. Eu acho que tu pode perguntar agora. Não, fala. Daniel, sobe o microfone da Vana ali, por favor. Não, Ali. eu ia falar, pode terminar, depois eu só quero acrescentar uns detalhezinhos que pode ajudar. Mas pode terminar, depois eu falo. Bom, agradeço muito. Gente, onde que eu mudei a minha vida, tá? Onde eu decidi ajudar as pessoas a mudarem de vida como eu mudei a minha. Vocês sabem a minha história, alguns. Eu tive uma infância miserável. A minha mãe era empregada doméstica, lavadeira. Ela foi traída pelo meu pai, não aceitou a traição e decidiu crescer com isso. Com 12 anos de idade, eu trabalhava numa oficina mecânica aqui em Canoas, embaixo de caminhões, trocando amortecedores. Apesar da pouca idade, eu brinco, já podia estar aposentado. Uma coisa que vocês não sabem, eu com 22 anos de idade, eu queria fazer faculdade, só que eu nunca estudei em escola particular porque eu não tinha dinheiro para pagar. Sempre estudei em escola pública, já trabalhava há 10 anos na época em uma indústria, né, metalúrgica, com 22 anos. Quando surgiu o vestibular, que eu decidi estudar para crescer mais, ah, era uma densidade bem baixa na época, lá em 95. Eram 11 por vaga, porque a engenharia metalúrgica, de fato, sempre tem poucas pessoas por vaga, mas é uma engenharia que se formam somente 8 engenheiros por ano e 4 já saem sempre para Gerdau. Os outros 4, as indústrias metalúrgicas disputam com um e dente, porque são profissionais que tem poucos no mercado e eu queria ser um desses. Só que eu, filho de empregada doméstica e lavadeira, a minha mãe tinha a quarta série do primeiro grau, era uma pessoa de pouca instrução formal, mas eu digo de muita sabedoria. Eu cheguei para ela e falei assim, mãe, 11 por vaga, mãe. Eu tenho um amigo que tem dinheiro, os pais estão pagando cursinho para eles fazerem vestibular para o mesmo curso que eu. A minha mãe falou assim, ela poderia ter falado o seguinte, filho, olha só, a mãe tem só a quarta série do primeiro grau, a gente passou muito trabalho, te contenta com o trabalho que tu tem e com o segundo grau que tu terminou, que na época era segundo grau, agora é ensino médio, né? E mantenha o teu emprego. Sabe o que ela me disse? Filho, alguém tem que entrar. Vocês percebem a grandeza do que ela fez? Alguém tem que entrar. O que eu fiz? Não tinha dinheiro para pagar cursinho, estudava nas horas que dava. De 50 vagas, eu fui o número 38, eu passei. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, concorridíssima, das melhores do país, reconhecida mundialmente. Filho de empregada doméstica e lavadeira. Eu não fiz nada demais, gente. Eu só decidi que eu ia passar. Porque a minha mãe teve a sabedoria de, na hora, fazer isso por mim. E eu acho que foi o maior legado que ela me deixou. Foi eu acreditar que tudo é possível. Então, quando eu conheci o treinamento que nós ministramos hoje, eu lembrei daquele momento, me emocionei, eu falei, cara, é isso que a minha mãe fez por mim, que a gente pode fazer por essas pessoas com treinamento. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, vocês podem ouvir milhares de palestras, vocês podem ler em 1000 livros, fazerem 1000 cursos, mas se vocês não tomarem uma decisão clara, emocional e comprometida, tudo isso vira entretenimento, vira perfumaria, vira desculpinha. Agora, quando vocês decidirem realmente fazer, mudar a vida de vocês, vocês vão mudar. Nada muda até que vocês mudem. Nada muda até que vocês mudem. E tudo muda no exato momento que você decidir de parar de ser refém da sua própria história e começar a ser autor do seu próprio destino. Uma frasinha bonitinha, mas faz todo sentido que o poder está em você, sempre esteve, só falta a decisão. Muito obrigado por me ouvirem. Ivana, já deixo de falar agora. Gente, próximo treinamento consciência aqui no Hotel Vila Aventura em Viamão.
dias 18, 19 e 20 agora de junho. Daniel fez, eu acho que ele recomenda, usa a camiseta do treinamento, que casualmente é uma águia também, o nosso arquétipo, que é a águia, olha aí, ó, que é o arquétipo de vocês também, das águias, do grupo de águias, e Água que, Zero. isso aí, e que, olha aí, ó, o Leonir, né, se Deus quiser, vai estar conosco aí, não é, Leonir? Vou estar Zanetti, sim, bom Zanetti, dia. deixa a Vanna falar ali o que ela tem, aí depois eu vou puxar aí e a gente já passa pro Leonir, eu também quero falar umas coisas aí. Ah, Tá. Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser breve. Sou muito faladora, mas eu vou tentar ser breve nos pontos que eu anotei ali. Eu sou neuroterapeuta e eu vou muito de encontro com o que o Zanetti falou. Eu não sei a crença das pessoas que estão aqui, mas eu acho que se Deus tivesse uma forma física, que ele não é uma forma física, ele olharia pra gente com uma cara de apavorado. Por quê? Porque o ser humano, ele não usa nem 1% do potencial dele. Isso é triste, na verdade. Por exemplo, a parte da mudança. Por que é difícil mudar? Porque o nosso cérebro, ele é programado para evitar a nossa morte. Então, se a gente não morreu até agora, é sinal que está tudo bem. mais ou Então, menos. toda mudança, ela é difícil. Por isso que a gente precisa trabalhar todos os dias na repetição. Aí que a gente muda. Não adianta ir uma vez por semana fazer terapia que não vai ajudar. Vai ajudar um pouquinho, né? Sempre ajuda. Mas por quê? A gente precisa trabalhar na repetição. Todos os dias o nosso cérebro precisa ser reprogramado. O que a Arlene falou sobre as pessoas, os amigos e tal, não acreditarem na gente, Jesus mudou de lugar porque ninguém da família nem de onde ele morava acreditou nele. Então, vão ser bem poucas as pessoas perto da gente que vão acreditar. E a gente vai precisar o quê? Sair e trocar de ambiente. Os amigos de verdade não são os que estão do nosso lado no momento ruim. São os que têm a capacidade de estar com a gente e acreditar quando a gente está bem. Porque todo mundo quer nos ver bem, mas não melhor. Todo mundo, a gente quer ver as pessoas bem, mas não melhor que nós. Então, as pessoas que querem nos ver melhor são os nossos amigos. Não é no momento de ruim, de tristeza que a gente vê os amigos. São quando a gente está bem. Zanetti, tu falou do cérebro límbico, onde tem as emoções guardadas. Como eu disse, o nosso corpo, Deus nos fez perfeitos. E o corpo humano, ele é perfeito. Então, quando a gente precisa desbloquear uma emoção, existe uma parte do nosso corpo que liga a amígdala, que é essa parte onde fica ali as emoções, que quando a gente foi apresentar um trabalho na escola, quando a gente tinha 7 anos, e quando a gente tem 37, dá o medo de apresentar algo porque volta aquele momento dos 7 anos. Esse ponto aqui, ó, da nossa mãozinha, que chama o tapping, ele liga o nosso coração diretamente para a amígdala. Então, quando a gente precisa, por exemplo, apresentar para um cliente alguma coisa e a gente volta para aquela emoção de medo e tal, desbloqueia. Só A gente bater? desbloqueia, é o tapping. Tá, mas só bater ou tem que ter pressão? Só Bater. batendo e cancela, cancela, cancela e vai cancelando. Esse ponto aqui é extremamente importante para vir na amígdala e desligar. Ele desliga aquela emoção ruim da 7ª série que a gente voltou e aí eu cancelo. E aí o que que eu faço? Eu acrescento a ótima vendedora que eu sou. Eu cancelo e eu coloco. Então, assim, é a reprogramação todo dia. Eu vou ter medo, meu cliente vai dizer que não, cancela, 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 cancela.
ele vai direto para a amígdala do cerebral. Outra coisa, nunca foquem em algo que vocês não querem, porque o nosso cérebro, a nossa mente não entende o não. Por exemplo, dá um exemplo bem prático. Não pensa no sol. Não pensa no elefante rosa. Todo mundo pensou, né? Por mais que eu dissesse não pensa, então sempre o foco é no que a gente quer, porque a nossa mente não entende o não. Eu não quero ficar doente. Eu quero ser saudável. Essas pequenas trocas são a reprogramação da nossa mente. Nunca foquem em algo que vocês não querem. É sempre o lado positivo. Eu quero ser saudável, eu quero vender, eu quero ser rico, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado. Sempre é o positivo. Inclusive, para quem tem filho pequeno, é extremamente importante o que tu falou. A programação, você é amado, você é inteligente, você é respeitado, é desde pequeno. Por isso que a importância, a decisão mais importante da nossa vida é a pessoa que a gente vai se relacionar. Porque todas as próximas gerações dependem dessa atitude que a gente tem, porque a gente programa todos os nossos filhos, os nossos netos a partir do que a gente fala para eles desde pequeno. O que mais que eu ia colocar aqui? E outra coisa, o cérebro ele tem 3 segundos para a gente cancelar um pensamento. Quando o cara cruza a nossa frente, a gente tem 3 segundos para cancelar a raiva. E aí a gente cancela aqui. Entende? Então, 3 segundos o nosso cérebro não toca a informação para o resto do nosso corpo, a gente não coloca raiva nos 3 segundos. Então, aconteceu alguma coisa, cancela nesse ponto aqui. Eu acho que é isso, gente, que eu queria falar. Se não se Legal, muito acrescentou obrigado. alguma coisa, Muito legal. Isso aqui eu vou usar bastante, viu? Quando a pode Michelle falar cancelar. comigo, eu vou dizer cancela, cancela, cancela. Cancela, cancela, cancela. Deixamos aí. E o que tu falou ali também sobre como a gente coloca na nossa vida o que a gente repassa, sobre os 3 segundos de cancelar, e isso foi verdade, tá? Eu não vou sem mentira. Um dia eu estava na academia e eu dei uma trombada num ferro com a canela. Dói. Aí, aquela ardência no corpo, eu disse, não, cancelou, cancela, cancela, cancela. E a dor, ó. É mesmo. Então, a gente tem os 3 segundos de tempo para cancelar qualquer coisa de ruim. Que top. Então, o foco é sempre no bom. Que legal, obrigado, viu? De nada. Muito bom. Show de bola, obrigado, Vana. Leonir Perosa, Aê, anuncia para nós aí a novidade. bom Olha dia. aí, usando o bottom dele com orgulho, ó. Ó, ninguém, claro, com certeza, né? A gente tem orgulho do que a gente acredita, né? Isso aí, Certo? legal. Então, legal aí, né? Agradecer também ao Zanetti aí, agradecer ao Daniel sempre por estar sempre preocupado em levar o melhor conteúdo para nós aí, isso é muito importante. A gente vê, né, o quanto isso pode fazer diferença na vida de qualquer um e o quanto que a gente precisa melhorar todos os dias, né? Então, agradecer, né, Zanetti, você está sabendo agora, né? Mas provavelmente já está definido o lugar da segunda convenção Águias do Oeste. Opa! Está Onde é que vai definido ser? já, pelo que eu recebi uma proposta aí, gostei demais, então dificilmente vai fugir daquilo, né? A data nós já combinamos, né? E o resto a gente vai alinhar tudo no caminho, né? Maravilha, olha aí. A gente vai ter o Zanetti como nosso VIP na segunda convenção, dia É novo para mim 24 também. e 26 de outubro, né? E nós vamos fazer o melhor segundo semestre aí da Ozox. E esse treinamento eu tenho certeza que vai fazer o 2026 de muitos, como esse que eu vou estar com você, que vocês, né, acabou de falar aí, eu recomendaria qualquer um que queira melhorar, qualquer um que queira melhorar, vai lá, né? Ele mesmo já falou aí que se não gostar, devolve o dinheiro. Então, olha aí, quero ver, Devolve. né? Vai, se desafie, né? Eu tenho certeza que
vai fazer diferença, como fez para o Daniel. O treinamento é o que muda a vida da gente, é a nossa cabeça, é as nossas atitudes, é as nossas decisões, né? Então, parabéns aí pelo treinamento, vi que foi show de bola, hein? Ó, espetacular. É o nível, né? É o nível, e quando tem nível, tem tudo. Obrigado, Zanetti, valeu, Daniel, obrigadão. Deus abençoe a todos aí. Excelente quarta-feira. E quem quiser ser Valeu. colega do Leonir na próxima turma de treinamento, dia 18, agora o Leonir vai fazer. Tá convidado. Tem um cara, né, Daniel, que diz que treinamento bom é treinamento que tem que levar alguém, né? É isso aí. Você tá É me isso aí. Não dá multando, para ir então. Tá me sozinho. multando, tá? Galera, agora sim, eu quero falar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo. Mais 3, 4 minutinhos, sei que já passou de 1h30, mas não tem problema. Quando é bom, o assunto passa rápido. Eu conheci o Zanetti por não tem como, é o poder do acaso, muito, muito do acaso mesmo, né? Foi muito sem querer que eu conheci ele, mas depois a gente conta essa história. Mas o que aconteceu comigo, tá? Eu fui para lá sem saber o que tinha, porque eu dei um aparelho para ele e ele me deu o treinamento dele, né? A gente fez um negócio, ele se interessou pelo ozônio, ele tem uma história muito bonita com o ozônio também. E sem saber de nada, só sabia que eu ia entrar na sexta-feira e ia sair no domingo, né? Só isso, só isso. E fui de coração aberto. Ele só falou, cara, vem com o coração aberto, vem com a mente aberta e faz o que a gente mandar fazer. Beleza. Foi coração aberto, aberto, mente aberta. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra pessoa, totalmente diferente, louco para trazer minha mulher, meus amigos, vocês para lá, porque realmente mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, a maneira que eu conduzia os Ox, a maneira que eu conduzi a minha família, a minha filha, meu relacionamento com minha mãe, né? Então, para mim foi um divisor de águas. Assim, eu sempre falo que de janeiro, lá quando eu fiz o treinamento para cá, eu sou um outro cara e quero levar todo mundo. Mas tem mais gente aqui que fez o treinamento e eu quero que tem. Eu vou chamar umas 2 pessoas só aqui que fizeram, tá? Que vocês conhecem muito bem. A Loreci e o Fábio, se eles estiverem por aí. Fábio, tá por aí, ou Fábio Lutz? Sei, tô por aí, sim. Sempre. O Fábio Lutz fez o treinamento. Ele falou para mim, Daniel, eu vou fazer o treinamento se eu vender um aparelho essa semana. Aí o que ele fez? Vendeu 2, né? Como de costume. E ele fez o treinamento. Como é que foi para ti, Fábio? Ó, eu não Ó, tenho sincero. palavra para expressar o treinamento, cara. O Daniel me disse assim, Fábio, isso vale 50 vezes o valor que você pagou. Eu já digo diferente, vale 100 vezes. Não porque o Zanetti está aí junto, mas realmente mudou. Eu até consegui cadastrar um filho meu lá no treinamento. Ali, viu? Já Vira pagou o negócio. treinamento. Tu viu? E aí, no mês, não sei se o Zanetti ficou sabendo, né? No mês de maio, eu e a minha esposa estamos top 1 nas vendas. Os top Olha 10. aí! Parabéns, meu amigo. E Deus Isso te aí. abençoe. Olha, é só gratidão. E eu sempre digo assim, a gente já era luz, agora somos mais luz ainda. Tá? O que é uma decisão. Como vocês falaram, a gente, dia 24 de junho, é uma data que a gente, de 2024, a gente nunca esquece. Porque foi no dia, naquela palestra em Caxias do Sul, que a gente disse sim, na primeira noite. E não tinha esse vamos pensar, coisa assim. Que nem muitas pessoas dizem, vamos pensar, coisa assim. Não. Nós fomos naquele dia, a gente viu o que é o ozônio. Tá? A decisão. Tá? E nós mudamos completamente. Eu trabalhava, era CC da prefeitura, final do ano saiu, e só unhas e dentes nós estamos na Ozox agora. Tá? Então, só digo assim, só gratidão, aquela palavra, só gratidão, tá? A vocês todos aí, tá? É muito emocionante, gente. Que quem pode fazer, não é quem pode, todos deveriam fazer, é que nem o aparelho do Ozox. Cada casa vai ter um aparelho. E vai chegar um dia, eu falei, estou comentando com as pessoas, que nós não precisamos mais sair de casa. As pessoas vão vir atrás de nós querendo o aparelho. Porque nós estamos engatinhando ainda. E nós somos os primeiros. Os primeiros. Tá? É isso aí.
Muito obrigado pela oportunidade, Daniel. E Zanetti, olha, Obrigado, nota 10, Fábio. parabéns. Obrigado. Deixa eu ver se tem a Loreci, tá por aí, Loreci? Oi, Daniel, estou aqui Querida. sim, Fala, Loreci, tá? fala para nós Estou como é que aqui, foi para ti o estou na treinamento aí. rua já. O treinamento foi excepcional, foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras, eu não poderia deixar de estar nessa reunião, olha, por nada. Ele é simplesmente assim, ó, transformando, inclusive a minha vida, porque eu tinha muitas coisas pendentes para fazer e que eu estou correndo atrás agora para fazer. Eu em vendas, eu ainda sou um zero, estou no primeiro pergaminho, mas estou ali firme e forte. Tá? Eu tenho certeza que até terminar os 10 capítulos, eu vou estar, bem afinada, graças a vocês aqui. Ainda estou me recuperando desse treinamento maravilhoso aí. Mas, firme e forte, fiquei mais forte. O X está digo liberado. assim, ó, tem que fazer. As pessoas que me perguntam, eu digo assim, ó, olha, gente, vocês querem sair com outra mentalidade, vocês têm que fazer. Porque vocês renascem de novo. Vocês estão Literalmente. nascendo de novo e é isso que é fundamental, tá? Então, assim, ó, só a palavra que mede a minha vida hoje é gratidão. Gratidão, assim, ó, surreal por absolutamente tudo que acontece na minha vida, porque eu sou incrível, eu consigo, eu posso. A gente é poderoso, a gente é demais, a gente pode tudo. Não existe limite para a vida da gente, não existe. Isso que é fenomenal. E eu já estou aqui na rua, já estou aí, eu disse, não, essa live não pode cair, não pode. E Deus está me permitindo, inclusive, falar nessa live, sou muito grata. Gente, resumindo, gratidão. Amo vocês. 1, 2, 3, 4. Tá? Eu A amo gente muito entende vocês. isso. O X está liberado. Fogem da água, tá, gente? A Valeu. gente entende isso, né? Ninguém gente entende entende. nada disso, Loreci. Ô, Então, Zanetti, Zanetti, fala Oi. os preços aí, fala como que funciona. Gente, era isso depois que eu vocês ia podem me perguntar. chamar, tá? Tá. Tem gente falando? Pode falar, Fernando. Fala, Fernando. Ô, Zanetti, eu queria duas questões. Ali tu falou de 3 decisões, né? Sim. Eu anotei duas aqui. No que eu vou focar e decisão sem ação não resolve. Aham. Que seria a terceira? A terceira é o que isso muda para ti? Tu tomar a decisão e te colocar em ação em direção a ela, em direção ao teu objetivo. O que muda para ti? Sim, Entendeu? tá. Se eu decidir e não fizer nada, eu vou continuar onde eu tô, tá? E aonde eu vou estar daqui 5 anos, se eu não mudar nada? E Tá, se eu ok. tomar a decisão e me colocar em ação para isso, aonde eu vou estar daqui 5 anos? Exemplo, ó, eu não sei, Fernando, eu até não lembro de ter te visto em outras lives. Eu te percebi nessa porque tu falou. Mas, Primeiro tô começando. Na verdade, eu nem comecei ainda, né, Daniel? tá, legal. Vamos lutando aí Eu para também estou no tentar entrar. negócio, mas eu te confesso que eu não comecei ainda, tá? Eu tenho outros negócios também, então a Usox ainda, a Usox está no planejamento. Quando eu decidi fazer, o Daniel me cobra muito isso. Eu falo, cara, nós temos hoje 11.200 pessoas que fizeram o meu treinamento. O Daniel falou, cara, as pessoas confiam em ti. Se tu disser que tu Sim, tá no negócio, velho, em 1 ano eu acho que tu vai estar bem. com Eu, certeza. né? Só que eu ainda não decidi fazer. Por quê? Só E o falta você Daniel me decidir. cobra isso todo dia, cara. Todo dia. Hoje virou um grande amigo, chamo ele de irmão. E todo dia ele me cobra isso. Vem na minha casa e todo dia ele me cobra isso. E ele tem razão. Só que se é decidir para fazer pela metade, não. Mas eu tô. Tudo que eu falei hoje serve para mim, tá? E na Sim. questão da decisão da Usox. Eu ainda não decidi fazer. E tô sendo muito sincero com vocês falando isso. Bom, vamos lá. Então, é Ô, assim, Zanetti, aonde tu vai estar daqui 5 anos? sim. Se tu E decidir outra fazer. questão queria saber o nome do teu instituto aí, dá os
Os arrobas aí para nós. Ser humano desenvolvimento. Galera, eu vou colocar tudo depois lá nos grupos, tá? Legal. O Instagram do Zanetti, do Instituto, da Michele. Vocês gostaram do Zanetti? Gostaram, né? A Michele é muito melhor que ele. Tem que conhecer a CEO da casa. A Michele é quem ensinou ele. Gente, É. e os dois, o treinamento é feito pelos dois, tá? Pela Michele e por ele. Quem conhece a Michele aqui sabe o que eu tô falando, né? Tem mais gente aqui, tem o Benami Coelho, que eu conheci, que fez o treinamento. A minha esposa fez, o Rodrigo fez, a Marli fez, o Perozinha fez. Quem mais fez? O João fez, ali de Porto Alegre. Gente, faça, Queiroza vai agora de depois 18. vem. Quem? Quero ver o Leonir de 18 vai. lá. Ô, Zanetti, faz alguma coisa para eles aí. O que tu vai falar aí sobre valores? Como é que Tá, eu vou falar de funciona? preço, tá? Por quê? Valor. Valor e preço para mim são coisas diferentes, tá? Valor é aquilo que tu. Ó, Sandra. Sandra quer falar? Quero saber se vai ter desconto para nós. Eu quero fazer. Me diz aí quando vai ser, quais os dias. Mas tu acha que eu, como vendedor, não ia dar uma condição? Ah, tem que dar. É, óbvio, né? Quero estar no próximo. Ó, seguinte, ó. Valor é aquilo que nós entregamos, tá? Então, preço e valor são coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho certeza que tem pessoas que vocês oferecem a máquina, a geradora de ozônio, que o cara acha caro. Depois que tu mostra os vídeos, que tu mostra os ganhos que a pessoa vai ter, ela diz assim, ó, eu pagaria o dobro por ela, não é assim? É assim. Treinamento é a mesma coisa, tá? Só que o treinamento, a gente devolve todo o investimento que a pessoa fez se ela não gostar do treinamento. Por qualquer motivo que seja. Não gostei da comida do hotel, te devolvo todo o Vou fazer a dinheiro. apresentação para ele. E aí, Literalmente, tá? Devolvo o investimento. O investimento no treinamento, ele é 2.550 à vista. E aí parcelado, aumenta um pouquinho, dependendo do número de parcelas que a pessoa quer fazer. No treinamento. E no hotel, 1.170. O hotel tem pensão completa. É toda a alimentação, do jantar de sexta quando você chega, até o almoço da saída no domingo. Tá? Então, somando isso, se for, digamos que seja à vista, 2, 3, soma aí, Daniel. 2.550 mais 1.170. Ô, Zanetti, dá duas máquinas. 1.720. Dá duas máquinas só vender. Só vender das máquinas, né, Fábio? Tu é Isso aí. exemplo vivo disso, né? E eu sei dessa Isso aí. história. O Fábio falou: eu vou se eu vender uma máquina, vendeu duas. O hotel é bom, Fábio? Não é bom, é 5 estrelas. Eu acho que caiu uma depois que nós saímos. É o melhor resort do Rio Grande do Sul, tá? Não, Fica a realmente, seleção tudo de bom. brasileira, a seleção do Equador, ficam todos os times de futebol, Grêmio, Inter, Flamengo, Corinthians, ficam todos nesse resort ali. Ô, Zanetti, eu sou velhinho já, né? Essa cara de gurizão aqui, mas eu sou velhinho. Quantos anos tem? Eu, 56. Eu sou... É novo ainda. A tua tinta de cabelo é boa, cara? Não uso. Ainda não uso. Nem vou usar, né? Eu conheço o Vila Ventura primeiro, com certeza, primeiro que vocês todos aí. Eu trabalhava numa empresa ali no Polo Petroquímico e a festa de fim de ano era sempre lá, Era lá, isso mesmo. a Braskem. Era lá, E, fazia um no sábado e no domingo. 1.500 muito top, colaboradores no muito sábado top. e 1.500 no domingo. Muito top. Então, é no Vila Ventura. Hotel não tenho o que falar. Em qual época? Quantos anos faz que tu ia para lá, Fernando? Foi a década de 90. Ah, foi Foi antes bem no que eu. início, foi bem no início. O hotel tem uma área de hospedagem nova agora, fizeram para a Copa do Mundo. Sim, Onélia, Vila Ventura em Viamão. E nós estamos lá 17 anos, Fernando. Top. 17 anos, 2 finais de semana por mês, todos os meses. Ô, Zanetti, para de enrolar, cara. 10%. Quero saber qual é a condição que tu vai fazer, Fazer assim, cara. eu vou fazer assim, ó. 15% para quem E fechar. parcela isso ou não? Como é que Ouvi parcela? 50%. Como é que Não dá. parcela isso, cara? Não dá. Hã? Ó, Como é que tu parcela isso? Como é que funciona isso, cara? eu vou.
Ô, Daniel, passa ali no grupo depois se tu puder as formas de parcelamento. Tu tem ali, né? Sim, É que se eu tem. falar, Uhum. não tá. Ó, o Daniel, eu passei o valor à vista do hotel e do treinamento, tá? 15% de desconto para quem fechar hoje até às 18 Tá, horas e 10% de desconto para quem fechar hoje até a meia-noite. 15 até às 18 tá. e 10% até a meia-noite. Precisa pagar um calção para fechar? Quando fizer a sua inscrição, a gente pede que deposite R$ 200 para a gente ter certeza que a pessoa vai fazer o treinamento para a gente confeccionar o material dela. Tá. Mas aí, R$ 200 aí pode pagar o restante lá na hora? sim, paga tudo na hora. Tanto o hotel, paga na chegada, quanto o treinamento. Que dia que vai ser, por favor? 18, 19 e 20 de julho. E quem fizer esse vai fazer com o Leonir, que ele vai fazer nesse final de semana. Tá falando com o marido aí, né, Sandra? Não, eu tenho feira nesse final de semana. Feira do Não vou quê? conseguir. Tenho feira. Cancela a Já feira. paguei o espaço, não consigo ir. É com uma consultora, não consigo. Coloca uma pessoa no teu lugar. Desmarca a feira. Ô, Zanetti, quando será o próximo? Próximo, em agosto. É o comprometimento, né, Zanetti? A gente Concordo tem a contigo. palavra, não dá. Claro, concordo contigo, tô brincando. Agosto, dias 15, 16 e 17. Também tem feira, Sandra. Vou estar na Expo Inter, é a escolha da rainha. Ai, que coisa! Na Mas setembro eu Espanha. vou. Vai estar na Espanha. Não, vai estar na Expo Inter. Expo Expo Inter. Inter. Espanha. Expo Inter. Tá aqui pertinho da gente. Tá da onde, Sandra? Sou de Novo Hamburgo. Ah, legal. É vizinha, nós somos de Canoas. Sim. Sim. Legal. Que Então, dia vai ser setembro? Daí eu vou botar na vamos minha lá. agenda. Setembro. 12, 13, 14, 26, 27 e 28. Tem 2 de setembro. 14, 26, 27. Ô, Zanetti, é sempre no Vila Aventura. Sempre no Vila Aventura ou em Campinas, São Paulo. Tu é da onde, Fernando? Sou de pertinho aí, Itaquari, 80 Ah, quilômetros de Canoas. tu falou antes, tu falou. Legal. Então é isso, gente. Balduíno Nóbrega quer falar uma coisa, hein? Quem? Balduino. Fala, Balduino. Balduíno Janete, Nóbrega. me permitam rapidão aqui, eu vou fazer um comentário sobre a importância de você investir em conhecimento. Certa vez, Janete, eu estava vendendo o meu treinamento e a gente foi em algumas empresas e eu ia disfarçado, eu botava um crachá com nome diferente, o meu vendedor fazia a venda e eu estava ali do lado como assistente. E teve um empresário que disse assim, cara, eu não invisto nisso não, porque eu pago um treinamento caro, o cara vai lá, quando volta, ele se está sentindo o bonzão e sai daqui e vai para outra empresa. Aí eu falei assim, você já fez os cálculos de quanto custa ele não fazer treinamento e ficar na sua empresa? Perfeito, é Então, isso aí, assim, né? ó, treinamento prático aqui. Eu conheci um Daniel Scariotti em novembro do ano passado. Se eu fosse contratar esse cara, que eu conheci naquela época, eu pagaria 2.000, 2.500 e ele estourasse muito. O Daniel que eu conheço hoje, eu pagaria 30 mil fácil. Viu Então, só? enquanto valoriza, será que valeu a pena ele ter investido nesse treinamento? Então, se você está pensando em ter alguma dúvida, corra, faça. Treinamento é tudo. Quanto de Legal. prejuízo você Obrigado, está tendo Balduino. por não ter o treinamento certo? Um abraço, Obrigado. fica com Deus, que é a melhor companhia. Eu também. Ó, e tem em Caxias do Sul, gente, dias 29, 30 e 31 de agosto. No Hotel Samoara, tá? Em São Paulo, tem gente perguntando Ô, aqui. Zanetti. Oi, pode falar. Não, pode. Depois tu me manda. Eu falo com a Júlia depois. Isso. E aí ela me manda todas as informações. Mas, gente, faça o próximo. Faça o próximo. Vai pro próximo. Então, E já a gente tá programa para tua esposa, para teu esposo fazer o outro, porque olha só, não tem como a esposa ou o marido não ficar sem fazer também, né?
Muda a forma de pensar. O casal que anda juntos, os dois fazem. Detalhe, vocês vão querer levar a esposa ou o marido depois, porque vocês vão entender o tamanho da mudança que acontece mental, padrões de comportamento, crenças, muda tudo, gente, muda tudo. E não sou eu que estou falando, tá? São as pessoas que fizeram. Eu diria o seguinte, tirando a questão da Sandra, que já pagou o stand, é outro assunto, por que esperar para fazer? Por que esperar para mudar? Por que esperar para se tornar uma pessoa melhor? Não tem motivo. Ah, mas eu não tenho certeza. Lembra a questão do medo da mudança? Eu não sei se eu vou mudar. Se você não mudar, a gente devolve seu investimento. Se você não aproveitar, a gente devolve todo o investimento. Quer dizer, o pior ficou bom, né? Passar um final de semana num resort. Tá? Gente, muito obrigado, Daniel. Ninguém devolve. Por mais essa oportunidade. Valeu! A Margarete Então só lembrando... A Margarete falou, vou vender um aparelho essa semana para ir no treinamento. Então, gente, só lembrando, então, 15% de desconto até às 6 horas da tarde, isso, Dante? Isso. 10% de desconto até meia-noite. Calção de R$200, pode pagar lá, então, o restante. Precisa levar o quê, Zanetti, para quem vai fazer? Vontade de mudar e ser uma pessoa melhor. Só isso. Depois que a pessoa se inscrever... E roupa quente. Hã? E roupa quente, casaco. Sim, tem que levar casaco. E casaco. A gente está no inverno. A Julie passa depois uma carta de confirmação com informações sobre o que a pessoa levar. Roupa quente, porque o ar-condicionado do salão fica todo final de semana no frio. Roupas confortáveis. Tem piscina térmica, caso queira levar uma roupa de banho, pode levar. Né? Não vai poder usufruir daquele piscinão lá, né, Zanetti? Da gruta, né? A gruta é linda demais, gente. Ó, a Michele entrou ali agora. A Michele tá aí! Para vocês, ó. A Michele tá aí. Então... A senhora que manda lá em casa entrou ali agora. Tá. Zanetti, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado pela disponibilidade. Era para ser 1 hora, mas eu falei para ti, cara, dificilmente eles vão te deixar ficar 1 hora só. Eu adoro isso. E só gratidão aí, gratidão a ti, a Michele, ao que vocês fizeram por mim, principalmente, né? Vou falar por mim. Vocês fazem ainda, né? E que vocês farão por toda essa galera da Usox. Acho que é o começo de uma bela história que a gente vai ter. Então, só muito, muito obrigado aí, tá? Eu agradeço. Ó, só uma palhinha, Daniel, da piscina térmica do Vila Aventura. Tá desfocado. Ai, tá desfocado. Porcaria, não dá. Procurem lá. Tem piscina no site. térmica do Vila Aventura, tem no site. Beijo para vocês. Gente, então, Deus. muito obrigado. Oportunidade de encontrar vocês no 18 lá. Zanetti, obrigado, galera. Viva melhor. Viva melhor. Viva os Ox. Bom dia, viva melhor, viva os Ox. Bom dia. A gente se encontra, Zanetti. Viva os Ox. Parabéns, Zanetti. Estarei lá.